tema de muita relevância para os dias atuais, que se trata da relação do povo de Judá com Deus, abalado pela idolatria. O que isso corresponde? Nós vamos ler mais especificamente o livro de Jeremias, capítulo 16, onde Deus dá uma mensagem ao profeta Jeremias, um alerta, de uma conduta que ele vai adotar em relação ao povo de Judá, devido aos pecados que esse povo vem cometendo, devido às transgressões à lei de Deus que esse povo vem fazendo. Então vamos ler o início, Jeremias capítulo 16. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas nesse lugar. Porque assim diz o Senhor, no verso 3, acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades, e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Então, Jeremias, ele viveu num período 100 anos após, aproximadamente, o profeta Isaías. Ali por volta do ano 626, ele nasceu no ano 626 a.C., e ele ficou num período, ele exerceu o ministério dele, ministério profético, num período bem conturbado da vida de Judá. Ele atuou no reino de Judá, no reino de Josias, na época de Josias, na época do rei Zedequias, porque Judá estava servindo a Baal. Como sempre, como nos outros vídeos a gente comentou, sempre o conflito entre Deus e o povo de Israel e de Judá era em relação à idolatria. Ao longo do Antigo Testamento há essa distonia na relação entre Deus e o povo, porque esse povo ele acabava adotando as práticas das nações circunvizinhas, das nações estrangeiras. Os deuses das nações estrangeiras eram infiltrados, eram trazidos para dentro da cultura do povo de Israel e do povo de Judá. E no caso aqui, na época de Jeremias, no livro de Jeremias, o problema aqui, se está se falando, é exatamente isso, é idolatria em relação a Baal. Baal é um dos deuses cananeus. E esse Baal é conhecido como deus da fertilidade, aonde se ofereciam até mesmo sacrifício de criança, aonde o culto era prestado no templo através de relações sexuais com as prostitutas cultuais. Havia as prostitutas cultuais, as pessoas praticavam relações sexuais no templo para esse deus deles, esse falso deus, que era conhecido como deus da fertilidade. Então isso acendeu a ira do Senhor e o Senhor tomou a providência. O Senhor chamou Jeremias aqui no capítulo 16 e disse: Jeremias, não dá mais. Esse povo agora vai ter que sofrer as consequências, ele vai ter que aprender a gravidade do que ele está fazendo. Então ele vai morrer através de enfermidades. Não vão ser sepultados, servirão de esterco para a terra, e você não vai mais banquetear com esse povo, você vai ter uma vida solitária, Jeremias. Você não terá filhos, você não vai casar, nem filhas, e você vai alertar esse povo. Você vai transmitir a mensagem que eu tenho para dizer para esse povo. Que tudo isso de ruim que vai acontecer com eles, que eles vão morrer, morrerão grandes, pequenos. E aqui diz aqui no verso 6, não serão sepultados, não serão não pranteados, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão a cabeça. Então, vai acontecer essa desgraça, essa tragédia no povo de Judá, que está previsto. Por quê? E Deus explica o porquê. No verso 18 do capítulo 16, Deus fala assim: primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Está aí a explicação, um dos motivos. O outro motivo é claro que havia também a violência, havia também a exploração do pobre, mas aqui ele está falando aqui que esse castigo aqui, que eles iam ser levados cativo por uma nação estrangeira que invadia a Babilônia, era em relação àqueles ídolos detestáveis. A idolatria, a adoração de falsos deuses.
Então é isso que nós temos que ter de lição. Deus é soberano, Deus ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita concorrência com outros falsos deuses, porque ele é único. Ele é o Criador. Ele é o centro do universo. E aqui houve uma desonra ao Senhor. O momento que você adora uma imagem, o momento que você adora um ser, como no caso dos egípcios, adoravam imagens celestiais, imagens de astros, lua, o sol, por exemplo, você está desonrando o Senhor, você está deixando Deus de lado, você está abrindo espaço e dizendo que Ele não é a única razão da sua vida, que Ele não é o seu único redentor. Você está quebrando o mandamento da lei de Deus também no Êxodo 20 lá, que não farás imagens de escultura. Quando Deus deu a Moisés esse mandamento, Deus deixou bem claro que não é para fazer imagem nem do que há em cima da terra, nem do que há abaixo do céu. Nada. Deus é espírito, a gente tem que adorar Deus em espírito. E aqui eles faziam essa adoração à imagem de Baal, que era esse Deus, esse falso Deus das nações estrangeiras, que imperava, que recebia toda a atenção como se fosse o Deus verdadeiro. Virar as costas a Yahvé. E Yahvé disse, então, vocês vão sofrer uma sanção, vocês vão ser invadidos, vocês vão ser dominados por uma nação estrangeira, que é a Babilônia, e essa nação vai levar vocês cativos. E no fim eles ficaram por cativeiro 70 anos. E nesse cativeiro, na nação, no reino da Babilônia, eles adoraram deuses, como Deus tinha previsto. Vocês vão adorar os falsos deuses da Babilônia também. Vocês vão aprender isso, para vocês valorizar esse Deus que tirou vocês da terra do Egito, e que agora vocês viraram as costas. No verso 13 do capítulo 16, assim, portanto lançar-vos-ei fora desta terra. Aqui já está o prenúncio da invasão babilônica. Para uma terra que não conhecesse nem vós nem vossos pais, onde servirei a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei misericórdia para convosco. No verso 14, portanto, eis que vem dias do Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, no verso 15, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a tua terra, Deus, aos seus pais. Deus está dizendo, não vai ser definitivo esse castigo, vocês vão ficar um tempo lá, vocês vão adorar a Deus estrangeiro, para vocês saberem quem é Yahvé, para vocês saberem que Yahvé tem o controle sobre vocês, sobre a vida de vocês, sobre tudo que acontece. E foi o que de fato fez. Então Yahvé fez, ele diz que o pecado engana, o pecado destrói, que o pecado ele não vai levar à aproximação com Deus. É isso que nós temos que dizer claro. E a idolatria aqui é um pecado gravíssimo que eles estavam cometendo. É um pecado gravíssimo. E Deus puniu isso. Deus, de fato, eles foram invadidos, passaram essas enfermidades, passaram mortes, períodos de mortes, passaram esse período de cativeiro, ficaram 70 anos e Deus os libertou posteriormente. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, a confiança. Em quem nós estamos depositando a confiança? É em Yahvé, que é um Deus, um ser espiritual, ou qualquer outro, ou imagem, qualquer outro ser que nos indica que pode fazer algo em favor de nós? Então, Deus, ele é único, ele é soberano, ele não divide a glória dele com ninguém. E aqui tem mais outro detalhe também, que o povo, o Zedequias, ele foi pedir auxílio para o Egito livrar da invasão babilônica. Mas a invasão babilônica era o castigo de Deus, era preparado por Deus. Era a lição que Deus estava preparando. E Deus disse, não adianta eles vir para o Egito. O Egito não vai livrar eles. E foi o que de fato fez. O Egito, através do faraó Neco, perdeu a batalha. Isso para a Babilônia. E isso só consolidou o Império Babilônico. Então não tem como fugir de Deus. Não tem. O castigo que Deus preparou, a lição que Deus preparou, e que aqui foi uma lição pedagógica para o povo de Judá. Isso vai acontecer. O Jeremias está dizendo, isso vai acontecer, vocês não vão fugir do castigo. Então Jeremias, ele queria trazer o povo ao arrependimento. Ele é conhecido como profeta das lágrimas, tem o livro Lamentações de Jeremias.
Porque ele reclamou, ele chorou muito por esse povo, pelo que ia acontecer pelo povo, mas o povo foi duro no coração. O povo não se voltou para o Senhor. Então nós temos